Estamos aí de volta, agora com o caso da equação geral. Como eu disse no caso anterior, observe bem que agora eu tenho essa equação. Observe que ela está na cara geral, está naquela forma geral, naquela formatação conhecida como equação geral. Note que aqui eu tenho 1 multiplicando x quadrado e tenho 1 multiplicando y quadrado, né? Agora, como nós faremos para obter, pessoal, dessa circunferência aqui, dessa equação, as duas informações magnas de uma circunferência, que são elas, o centro e o raio da circunferência. Então são as duas informações que determinam exatamente a circunferência. Quando você desenvolve a equação reduzida com signo geral, o que nós obtemos é o seguinte, pessoal, lá, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, tenho isso aqui, ó. Você pode observar que eu troquei a ordem aqui um pouquinho só para ficar mais, esteticamente mais bacana. Ficou mais legal, né? Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quadrado do primeiro, olha lá, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E já vou, pessoal, olha só, ajeitar aqui, vou trazer aquele raio ao quadrado para o lado, para o primeiro membro aqui, para o membro esquerdo. Que é trazer para o lado de cá, literalmente, ó. Trouxe ele para o lado de cá. Agora, vou agrupar naqueles caras que são semelhantes, ó, o x quadrado e o y quadrado. Então, vai ficar lá, o x quadrado mais y quadrado. Agora, eu vou colocar, ó, menos 2 vezes x0x, menos 2 vezes y0y. E vou juntar aqui aquilo que é constante. Ora, se x0 e y0 são as posições do centro, que é constante, e o raio também é constante, então eu vou juntar aqui, ó, quadrado de x0 mais o quadrado de y0 menos o quadrado do raio, pessoal. Isso igual a 0. Então você pode observar que essa equação aqui é exatamente a mesma que aparece aqui, ó. Você tem 1 multiplicando x quadrado, 1 multiplicando y quadrado. E agora você observa o seguinte, ó. Nós temos aqui menos 2x0 multiplicando o x, menos 2y0 multiplicando o y. E temos aqui, pessoal, uma constante. Isso aqui é uma constante, ó. Por que que é uma constante? O que é constante? Porque não muda, né? É o x0 ao quadrado, o quadrado da posição de x0, o quadrado de y0 e o quadrado do raio lá subtraindo. Então você tem essa constante aqui, que aparece aqui, que é o quadrado de x0 mais o quadrado de y0 menos o quadrado do raio. Então essa é a constante. Observe bem que aqui nós temos também uma constante lá, ó. Só que essa constante aqui é menos 11. Então tá lá. Como é que eu consigo extrair o centro da circunferência? O centro dela, né? Como é que eu consigo o centro? É só você pegar, pessoal, aquele cara que multiplica o x e o cara que multiplica o y, dividir por 2 e trocar o sinal. Então, na verdade, dividir por 2 e trocar o sinal é a mesma coisa, é o equivalente a você dividir por menos 2. Se você quiser esse cara aqui, ó, você pode observar que está aqui, ó. Como está aqui multiplicando por menos 2, é só você pegar o resultado que está lá, que é menos 6, e dividir por menos 2. Aqui, olha só, você para conseguir o y0, da mesma maneira, não está multiplicando aqui por menos 2? Para você extrair essa informação, você pegar o menos 8 e dividir por menos 2. Ou então você pode pensar o seguinte, ora, você pega o cara que está dividindo, está multiplicando aqui, ó, divide por 2 e troca o sinal. Se é negativo, vai ficar positivo. Se for positivo, fica negativo. Né? Então, tranquilo, toda vez, em 100% dos casos. Então, qual é a posição do centro dessa circunferência, pessoal? O centro dela é você pegar o menos 6, tá lá, ó, divide por menos 2. Pega o menos 8 e divide por menos 2. Então, nós temos que a posição do centro dessa circunferência, menos 6 dividido por menos 2, dá 3. Como eu falei, é a mesma coisa de você pegar o, olha lá, esse cara, pega o 6, divide por 2, dá 3, troca o sinal, negativo fica positivo. Menos 8 dividido por menos 2, dá 4. Vocês acabaram de determinar a posição do centro da circunferência, que é x0
e o y0. Significa que x0, pessoal, é igual a 4, tá? Desculpe, a 3, e y0 é igual a 4. Tá lá, ó. Aí você fala, poxa, e o centro? Mas como é que eu determino o centro? O centro é a partir da constante. A nossa constante, olha lá, ó, a nossa constante é igual ao valor desse x0, só que ao quadrado, desse y0 ao quadrado, menos o quadrado do raio, tá aqui, ó. Só que a constante aqui vale menos 11, pessoal. Olha lá, ó, menos 11 é igual ao quadrado de 3 mais o quadrado de 4 menos o raio ao quadrado. Observa, vou passar o raio para cá, negativo, ele vem para o membro esquerdo positivo, quadrado de R é igual a 9 mais 16, que é 4 ao quadrado, e o 11 vai para lá positivo, porque ele está do lado esquerdo negativo. Isso implica que o raio ao quadrado é igual a 36. 9 mais 16, 25, mais 11, 36. E qual é o número real positivo que é elevado ao quadrado que dá 36? Ora, o raio é igual a 6. Então, prontinho, prontinho, prontinho. Nós temos, então, que essa circunferência, na verdade, ela tem centro na posição 3, 4 e o raio é 6. Observem que é exatamente a circunferência que eu mostrei no exemplo da primeira aula lá. Então, na verdade, o que eu fiz foi fazer o seguinte. Na outra, eu dei a equação, eu desenho e pedi para que você extraísse a equação. Agora, eu fiz o contrário. Eu dei a equação e pedi para você extrair que circunferência é essa. Ou seja, qual é o centro e qual o raio da circunferência, que é as duas informações que determinam com exatidão que circunferência é. Então, aqui, observe bem que para conseguir o centro, você só precisou dividir por quanto? Por menos 2. E não se esquecer da constante. Na dúvida, na situação em que você vem esquecer qual o padrão, é só você desenvolver esses quadrados perfeitos. Não esquecendo que surge justamente daqueles conhecidos quadrados, né, da soma ou da diferença de dois termos. Aqui nesse caso a gente usou o quadrado da diferença. Eu usei quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Observe que eu só usei esse casinho aí. Então, para vocês, eu acho que um bom exemplo. E valeu, moçada. É isso aí.